Olá a todos, me chamo Caio Lopes, estou fazendo esse vídeo para explicar o código que eu desenvolvi para a atividade 2 de microcontroladores e microcomputadores. O meu código feito aqui no Microchip Studio foi feito a partir de um template de código de Arduino, para que a gente possa usar as funções de Arduino da biblioteca arduino.h, como o analog read, que vai ser bem importante nesse código. Primeiro a gente inclui a biblioteca, e após isso declara uma variável global chamada opção, que vai servir para ajudar a gente na escolha entre as três portas analógicas, para escolher uma delas para ser escrita nos diodos, nos LEDs. Após isso tem no setup um for, que me ajuda a declarar os pinos que eu vou utilizar como output. A gente vai utilizar os pinos 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 e 6 como saída dos 8 LEDs de precisão que a gente vai ter. A porta 5, 4 e 3 como saída dos LEDs de comparação de módulo. Dentro do meu loop eu começo declarando a variável leitura, que é a variável que vai receber o analog read que será impresso nos LEDs. A variável de conversão, que vai converter a variável recebida diretamente da DC para resolução de 8 bits. E uma variável chamada botão, que vai receber o estado do nosso botão para a gente poder mudar o valor exibido nos LEDs. Eu declarei também as variáveis A, B e C, que vão auxiliar a gente na comparação de módulo. Então as variáveis A, B e C recebem os valores de leitura analógica, analog read, da porta 0, A1 e A2 respectivamente. Eu desligo os 3 LEDs de verificação de módulo, e aqui eu faço várias condições, vários ifs, elses, para verificar qual que é o maior valor lido. Eu faço verificações de menor igualdade, então se o número for menor ou igual ao outro, eu vou passando para próximas comparações. Por exemplo, esses digital writes vão acontecer caso A seja igual a B e igual a C. E agora, entre as outras várias opções. Aí aqui, a gente utiliza aquela variável opção que eu declarei lá em cima, como variável global. Inicialmente ela vale 0, para quando o microcontrolador for ligado, já ser exibido um valor nos diodos sem precisar apertar nenhum botão. Ela começa como 0. E a variável leitura daí recebe o valor A, B ou C, lembrando que A, B ou C são respectivos ao analog read A0, analog read A1 e analog read A2. Faço a conversão do valor da leitura, divido por 4, que como a gente vai operar com 8 bits de precisão. E aqui eu faço um for, declarando a máscara de 128, que é equivalente a 10 a sétima. São 8 bits de precisão, então de 10 a 0 a 10 a 7 a gente tem os 8 bits, não vai até 10 a oitava. E faço a operação bit a bit do valor que a gente quer escrever com a máscara, e avalio se é igual a máscara, então aquela operação que a gente já conhece bem, que verifica o bit da posição atual de acordo com a máscara, se for verdadeira essa condição. A gente tem um valor alto na porta, vai acender o LED, senão vai apagar. E aí eu faço um delay de 1 segundo para dar um pouco de estabilidade no programa, para não ter problemas com o botão. E faço um while. Enquanto o botão for menor que 1000, como o botão está conectado numa estrutura pull-down, a leitura sempre vai ser de 0 volts, claro, com algumas flutuações. Quando a gente apertar o botão, vai passar a corrente, a leitura vai lá para 1024 volts. Então, enquanto o botão for menor que 1000, significa que o botão não está apertado, ele vai ficar lendo a porta analógica A3, que é onde o botão está conectado, dando um delay de 100 milissegundos para dar mais um pouco de estabilidade. Ele fica nesse loop até o sinal externo de apertar o botão. Quando isso acontece, ele passa para essa parte do código onde a opção é incrementada em um valor. A opção que a gente declarou lá em cima, que aqui determina qual porta A0, A1 ou A2 vai para a variável leitura para ser convertido para ser executado na máscara. E caso a opção alcance o número 3, ela volta para 0, porque a gente está conferindo apenas 3 portas analógicas, referentes a A0, A1 e A2, que são os valores 0, 1 e 2. Com isso a gente
volta aqui para o começo e reinicio o loop escrevendo todos os valores. Para simular o nosso circuito, eu utilizei o Tinkercad, uma ferramenta da Autodesk que permite simular um Arduino bem visualmente assim. Eu vou colocar o nosso código que eu tirei do Microchip Studio, com uma única diferença que eu não coloquei o hashtag include arduino.h, que nessa plataforma não é necessário incluir aquela biblioteca. Eu inicio a simulação, e aqui a gente tem a escrita dos LEDs do número binário, aqui sendo o bit mais significativo. Se eu acionar o botão, ele passa para a próxima leitura da porta, e se eu acionar de novo, muda para o terceiro valor. Aqui a gente tem os 3 LEDs de exibição do módulo. Se eu por acaso parar a simulação e trocar, vou colocar por exemplo esse aqui no lugar esse aqui, colocar aqui atrás, a gente vai ter a troca das portas acesas. Está acendendo agora aqui a porta vermelha. Se eu trocar aqui de volta, vai voltar a porta verde. Se eu colocar esse aqui no 5 volts, por exemplo, a porta amarela está acesa. Se eu colocar 2 valores juntos aqui também, está acendendo 2 LEDs. Com isso a gente consegue validar o funcionamento do nosso circuito em simulação. Agora, para demonstrar o comportamento físico do circuito, ele vai estar exibindo esses números binários aqui, ó. Esse, aperta o botão. Esse, aperta de novo. Esse menor número é referente à porta A0, esse é a porta A1, esse é a porta A2. Agora a gente vai medir aqui a porta A0, a porta A1 e a porta A2. A porta A0, 1.19 volts. Porta A1, 2.23 volts. Porta A3, 4.39 volts. E aqui da indicação de módulo, esse LED representa a porta A2, esse é a porta A1 e esse é a porta A0. Como a gente acabou de medir, a porta A2 está com maior valor de tensão. Se a gente inverter aqui, tirar a porta A2, colocar a porta A1, nosso LED amarelo vai acender. Se a gente colocar as duas portas aqui, os 2 diodos vão acender. Se a gente tirar os dois, colocar aqui a porta A1, A0. Só um pouquinho atrás. Deu outro LED vermelho. Aí demonstrando o funcionamento do circuito. Após a gente ter observado o funcionamento físico do circuito, os binários exibidos e o valor medido, eu fiz alguns cálculos, converti os valores binários em números decimais, converti os valores medidos em números decimais equivalentes à conversão que a gente realiza com o Arduino, que é pegar o resultado do ADC, então multiplicar esse valor por 1024, dividir ele por 5 volts, depois dividir ele por 4 de novo, que é equivalente a multiplicar por 51, conforme explicado no relatório. A gente obteve esses números decimais que são equivalentes aos números binários. Na porta A0, o número decimal equivalente era 64 exibido e o medido 60. Teve 4 dígitos de diferença. Na porta A1, o exibido foi 118 e o medido 113. Na porta A2, o exibido foi 232 e o medido foi 223. A gente teve diferença de 4, 5 e 9 unidades aqui. Essa diferença não descaracteriza o funcionamento do nosso circuito. Ela ocorre principalmente pela baixa qualidade dos componentes que a gente usa para montar, também do meu multímetro, que não é muito preciso. Mas como foi uma diferença pequena, às vezes de algum mau contato, um contato diferente, algum ruído, esses valores são normais de estarem diferentes e não descaracterizam o funcionamento da nossa placa implementada em nosso código.